Fala pessoal, entramos aqui de novo. Henrique entrou aí, ó. Minha mãe. Pessoal, daqui a pouco a nossa pastora tá entrando. Ela tá com uns problemas lá. Poxa, deu aqui uma pausa aqui. Peço perdão aí vocês, que eu fui aqui atender aqui. Eu pensei que era para dividir a live, mas só que era uma chamada. Aí, nossa pastora acabou de chegar. Deixa eu chamar ela aqui então agora. Vamos chamar ela aqui, ó. Aí. Tá chamando. Só esperar ela responder. A paz, pastora! Paz, Paulo. Eu não tô conseguindo me ver muito, não. Tá tipo assim, a minha cabeça tá cortada. Tá dividida, né? Mas assim, tá pegando um pedaço, como fosse a metade desse. É assim. Não, é assim mesmo. Dá pra ver bem a senhora. A gente tá vendo bem, graças a Deus. Tá cortado minha cabeça. Não toda, só um pedacinho. Eu não vou. Vamos consertar de novo. É só a senhora descer um pouquinho. Ou levantar um pouquinho o celular. Então desliga só um pouquinho para me ajeitar a câmera. Não, pode ajeitar, a gente espera. Mas, pessoal, tá aí a nossa pastora. Ela já tá acertando ali a câmera. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Não saia sem antes receber a sua bênção. Se você está aí hoje, não foi por acaso. Não foi por acaso que você entrou nessa live. Essa live tem bênção para você, tem palavra para a sua vida. Então, não perca a oportunidade de receber essa bênção. Não perca a oportunidade de ouvir um pouco essa palavra. Amém, pastora? Agora foi. Foi. Amém. Eu quero dar para os irmãos graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Amém. a Rosilane. Eu moro em Orlando, na cidade de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. Sirvo ao Senhor aqui já há 8 anos. Conheço o Marcos quando era pequenininho. Quase me pegou no colo, né? Quase, né? Deu tanto que nós estou envelhecendo. Estou muito feliz de estar participando dessa noite. Amém. Muita coisa corrida, mas Deus está no controle. Eu vejo o Senhor na frente de tudo isso. Amém? Deus Com certeza. Que está assistindo. Shalom Adonai. Amém. Aí, o pessoal que está assistindo, escreve aí, Shalom, que a pastora já vai saber que está na sintonia. Estamos na mesma sintonia, né, pastora? É, porque também tinha pessoas da minha igreja que queriam informação, assim, na hora de entrar e tudo. Eu tava tentando passar, falei, mas agora já em cima da hora, a série entrou. Pai, seja contigo, com todos. Mas, pastora, a gente vai pedir o pessoal aí que está assistindo, que puder, vai mandando, clica nesse aviãozinho que tem aí embaixo e vai compartilhando para o máximo de pessoa que você puder, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra hoje e vai ser palavra de bênção, vai ser palavra fortalecedora, porque a gente vai estar falando de oração, não é mesmo, pastora? É verdade. E não é só uma oração, é oração com fervor. Né? A gente vai estar aprendendo um pouquinho aí com a nossa pastora, mas vou deixar a pastora começar aí
Sinta à vontade, pastora. Amém. Eu tinha também hoje uma... Tudo foi muito assim. O pastor ontem avisou à noite que ia ter uma videoconferência hoje também, da nossa igreja, né? Com a liderança americana. E aí eu tive que desmarcar, me justificar. Estou enviando. Enviei um pouquinho, não deu para enviar muito, mas eu tive que justificar agora com ele, com um pouco, mas tinha muita coisa para fazer, mas o Senhor está no controle. Nós vamos falar sobre oração com fervor, né? Eu quero usar de alguns exemplos e quero enriquecer, fortalecer a tua fé, a tua vida. Você que talvez tenha falado assim, eu tenho orado. Porque há uma diferença em orar e uma oração com fervor, né? Talvez você tenha orado, mas não tenha alcançado. Porque a oração com fervor é que vai determinar a resposta de Deus na sua vida, né? Talvez você tenha orado, mas a tua oração não tenha tido resposta. Aí você precisa entender o que está acontecendo, né? Para que a sua oração não seja respondida. Vamos primeiro ter um momento de oração? Amém. Os olhos aí onde você estiver, que eu vou estar orando pela sua vida. Amém. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nessa tarde de hoje, eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. Senhor, entregar a vida do Marcos Paulo, que é a pessoa Glória a Deus, aleluia. A qual o Senhor colocou esse propósito no coração dele, Deus. Amém. Pai, eu entrego em tuas mãos, eu entrego a minha vida, eu entrego a vida da minha família, Senhor, o meu ministério, o ministério do teu servo. Cada vida, Deus, que está ouvindo, Pai, que vai estar recebendo essa palavra ministrada pelo teu Santo Espírito. Ó, Senhor, que o Senhor possa estar escutando, possa direcionar os corações, ó Deus, e trazer aleluia, trazer compreensão, Pai, e trazer luz, ó Deus, a mente e o coração de cada vida, Pai. Ó Deus, porque Tu és o Deus de propósito, o Senhor não jogou para o Teu povo de qualquer maneira na terra, o Senhor tem um propósito, e o Teu propósito possa ser alcançado nos corações nessa tarde. Ó Deus, alcança as famílias, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, eu quero entregar, Senhor, as famílias que estão sendo bombardeadas por Satanás, e mulheres e homens que têm orado, Pai, para guardar a sua casa. Ó Deus, porque o inimigo tem vindo com fúria. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, Senhor. Aleluia. Ó Deus, e é no Teu nome que eu quero direcionar hoje. Enquanto o mundo, Pai, se encontra numa catástrofe, o mundo se encontra numa pandemia, Pai. Mas a Tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. E nós, todavia, confiamos no Senhor, todavia fazemos menção dos Teus feitos, sabemos que podemos contar contigo, sabemos que é o Senhor quem guarda a nossa entrada e nossa saída. Ó Pai, entregamos todo o propósito das nações em Tuas mãos, visita os leitos de hospitais, os presídios, vai de encontro agora, em nome de Jesus. Pai, eu direciono essa oração, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer para a meditação dos irmãos. No livro de Romanos, só um minutinho que eu coloquei uma introdução aqui. Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Romanos, capítulo 10, verso 2. Ei, Glória, cadê o Glória a Deus, coraçãozinho? Vamos subir aí. Eu não convidei, eu não sabia como que podia chamar agora. E como eu te falei, começou as pessoas ligar na hora da live. Sempre acontece isso, até quando eu fiz. Não, o pessoal já vai estar ajudando a gente aí, vai estar compartilhando. Compartilhando. Quem não souber, é só clicar ali embaixo, nesse aviãozinho, clica ali e manda para o máximo de pessoas, que eu tenho certeza que vai ser palavra de bênção. Amadeu, a pessoa tá vendo ali, o já chegando, vai mandando. O pessoal tá chegando ali, ó, Célia. A divulgar, a Célia já é minha intercessora, é das antigas. Aí, ó. A divulgar essa live, não para propagar o nosso nome, mas quanto mais você divulga, mais é o Evangelho.
mais o evangelho vai espalhar pela terra. Amém? É verdade. Minha sogra já chegou ali, ó. Sebastiana. E a Mônica Santos também chegou aí. Amém. Da Santos. Mas vai Olha, lá, pastora. abre a sua palavra no livro de Romanos, capítulo 10, verso 2. Vamos ver o que diz lá nessa palavra para fortalecer a sua fé. Porque lhes dou testemunho de que tem o zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitais à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça e todo aquele que crê. Amém? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que diz essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer o alto a Cristo? Aqui nessa carta aos Romanos, ele vem trazendo acerca da fé, acerca da lei, acerca de conhecer e de entender o evangelho, né? A palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela fala para nós que tudo aquilo que nós pedimos a Deus crendo em oração, receberemos. Receberemos mediante a graça de Deus, né? A graça é o que é? É um dom não merecido. Para mim falar para você de oração, de poder, oração de força, eu tenho que falar para você primeiro sobre a graça de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas que oram, às vezes são como os fariseus, né? E eles entendiam e conheciam a lei, mas eles não conheciam o que significava a palavra graça. Eles cobravam, eles tinham um temperamento de judício, né? De judício é italiano, de acusação. Justiça, de acusação. De julgar, julgar maior do que a graça que era dada por Cristo, né? Que já estava, já existia. Porque muitas pessoas acham que a graça veio existir quando Jesus ele nasceu. A graça já existia. Deus já usava de misericórdia, de graça para com o povo dele. E a prova maior da misericórdia e do amor de Deus é que ele deu o filho dele para morrer por nós. Mas muitas pessoas não entendem. Jesus, ele veio trazer a graça compreendida. Por isso que na carta aos Romanos ele fala: porque dou testemunho do que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque eles tinham com entendimento que eles consideravam entendimento como a palavra, mas eles não consideravam o entendimento que a graça ela superava a lei. Então Paulo ele veio e trouxe essa explicação para o povo, porque o povo eles se consideravam que só os judaizantes eram cristãos realmente reconhecidos, que já tinham sido o primeiro do judaísmo. Quando Jesus falou de um povo que recebeu uma adoção e tinha o direito à graça, tinha o direito de ser chamado filho, tinha o direito de orar e ser ouvido também. Então, a oração, né, ela é necessário que a oração ela seja uma oração de força, de fé, uma oração de conquista. Mas como a gente vai conquistar essa oração? Como? Como que a gente pode compreender e entender essa oração de fé, essa oração de propósito? É quando nós chamamos para dentro dessa oração o nome da pessoa do Senhor Jesus. E eu trouxe uma palavra para te explicar. Sede fervorosos de espírito, diz no livro de Romanos 12, 11. Nesses dias o Senhor tem movido os nossos corações a uma intensidade em sua presença, como há muito não experimentamos com a igreja. Por quê? O momento que nós estamos vivendo de pandemia, de tanta coisa, está nos fazendo nos voltar em oração para Deus. E oração de fervor. Por quê?
Porque muitas vezes o povo estava disperso, o povo orava, ia na igreja quando dava, e quando dava, estava na igreja com o coração lá fora no mundo. Mas nessa circunstância, que as pessoas temeram a morte, fez com que o povo orasse com uma oração com fervor. Então, Interessante, pastora, que a senhora falou sobre Jesus Cristo, né? E Paulo, ele fala em Efésios que realmente Jesus Cristo é o elo, né? Que nos conecta com o Pai. Então, se nós começarmos a nossa oração com Jesus Cristo, automaticamente a nossa oração já vai ter um peso diferente. é porque, se você perceber, eu acredito que toda mensagem que ela é ensinada ou debatida, ela tem que ser cristocêntrica. Eu não consigo falar de oração, de paz, de perdão, se eu não falar de Cristo. Porque, para mim, a maior expressão que houve de ensinamento, de amor, de orar, o próprio Jesus, ele disse, quando oreis assim, Pai nosso que está no céu. Até ensinar, ele ensina, né? Ele nos ensina já a orar, uma oração de fervor. Ele deixou a oração do Pai Nosso como exemplificando, para nos ensinar como exemplo de como deveríamos orar. Então, quando eu já tenho essa predestinação já com a minha igreja, eu já ensino as pessoas da igreja, quando orar, primeiro já direcionar a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. E entrar, antes de pedir, com agradecimento. Porque tem pessoa que entra na presença de Deus já pedindo. E nós temos que primeiro entrar exaltando os atributos de Deus. Como é exaltar os... Eu quero te ensinar. Fone. Marcos? Oi, tá dando uma parada, mas voltou agora. É igual a senhora estava falando aí, me fez lembrar quando Jesus Cristo, né, Deus, ele é nosso amigo. E quando a gente fala de amigo, a gente fala de uma conversa, de um diálogo, não é mesmo? A oração nada mais é do que um diálogo, né? Exatamente. Primeiro, a gente não tem como entrar na presença de Deus já entrar pedindo. A gente tem que ter um diálogo. Exatamente. Algumas pessoas já pensou a gente tá aqui, né, com uma amizade, a gente faz um amigo, mas esse amigo só pede, só pede, só pede. Vai chegar uma hora que você mesmo já bloqueia lá no WhatsApp, né? Você pega ali, bloqueia e não, agora vai ficar aí de canto, porque é normal, quando a gente fala de amizade, quando a gente fala não é só pedir, né? E muitas vezes, e exatamente o que a senhora falou, a pessoa já começa pedindo, né? Ao invés de realmente saber que ele é Deus e que ele tem os seus atributos e a gente tem que o glorificar. A gente vê os próprios anjos, né? Dizendo santo, 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 e a gente só quer pedir. É verdade. Então, eu tenho esse princípio de oração, exaltar os atributos dele, dizer que ele é bom, ele é maravilhoso, sim, ele é perfeito, é um Deus que eu amo. Eu falar o que realmente... Isso não tem que ser uma coisa mecânica. Isso tem que ser uma coisa, uma intimidade. É um relacionamento. O que você acha de Deus, você já inicia a oração dizendo e elogiando a Deus. Depois, o segundo ponto, eu me coloco pedindo perdão dos meus pecados. Por quê? Porque eu acho que também é um ponto muito forte, porque as pessoas, às vezes, como eu falei, como os fariseus, como os judeus, judaiantes, que eles oravam, falavam, eram convertidos. Mas eles se achavam que era santo mais do que qualquer outro, que os gentios, porque eles já foram judeus, entendeu? Então, nós não podemos entrar na presença de Deus já se sentindo santo demais. Ele, primeiramente, é santo. Ele é glorificado. Então, quando eu entro na presença dele, eu sou criatura e ele criador. Então, eu entro já pedindo... Que nada merecíamos, né? Mas mesmo assim, Deus deu a sua graça para as nossas vidas, né? É um negócio fora de si. Mas, então, como eu estava dizendo, peço desculpas, irmãos, porque estava entrando um monte de telefonando essa chamada e não dava.
É sempre assim, na hora que vai fazer uma live, as pessoas ligam naquela hora. Então, o que nós fazemos? Nessa hora, ele é o Criador, nós somos criatura. Então, nós, como criatura, nós temos que reconhecer primeiro ele como Criador, como autoridade em nossas vidas, como nosso amigo, conselheiro. Chama ele para sentir essa intimidade. Automaticamente, quando você já entra exaltando, quem é a pessoa que não gosta de ser elogiada? Se eu falar assim, Paulo, você é uma bênção, você é um menino de ouro, como eu queria ter um obreiro desse na igreja, teu coração vai perder. Aí Paulo vai, teu pai vai perdendo, vai. Quando alguém tem que perder. Vai quebrar um pouco. Eu digo assim, nós temos a tendência de gostar do elogio. É verdade. Nós não fomos criados para ser denegrido, para ser desmoralizado. Deus não criou. Deus criou o que Deus para ser uma bênção. Deus criou a gente para ir frutificar, dar fruto. Ele criou a gente para dominar sobre animais, bichos. Ele criou coisas boas para nós. Então, nós gostamos disso. Então, imagina Deus. Quando nós entramos na presença de um Deus que existe, que criou, né? E milícia de anjo, que glorifica ele a todo momento, que os anjos na glória glorificam. Então, a gente já está entrando na presença dele por baixo. Então, tende ele a parar para te ouvir, para te observar. Agora, a diferença daquela oração, da pessoa que já entra na presença de Deus, só pedindo, nunca agradecendo, nunca reconhecendo, nunca elogiando. Eu falo a verdade, a possibilidade dessa oração ser respondida vai ser menor. Vai. Pastor, eu falo com propriedade na palavra, porque o próprio Jesus falou, quando orares, orei, que Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, elogiando, santificado seja o seu nome. Venha a nós, ao teu reino, reconhecimento. Você está chamando ele para vir ao teu reino, que é dele. Venha a nós, mas ao teu reino, é dele. Seja feita a sua vontade, não é a minha. Porque tem pessoa que já vai orar, eu quero. Mas você precisa dizer também, seja feita a sua vontade, Senhor. Eu quero, mas eu quero se for a tua vontade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se não for bom para a sua vida também, eu creio que muitas vezes ele não vai responder. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Soberania de Deus, terra e céu. Então, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, que nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que você está se colocando? Condição de pecador. Perdoe as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas olha o que ele condiciona. Me perdoa como eu tenho perdoado a quem me ofendeu. Então, ele está condicionando. Ele te ensinou essa oração. Você tem que pedir perdão, mas também precisa perdoar. É verdade. Então, que é o mais difícil, né? Às vezes a gente pedir perdão, às vezes a gente até fala ali, até de boca, né? Pelo menos, muita gente até de boca vai lá, pede perdão, mas na hora de perdoar, quem te fez mal, é complicado. Tem até um pastor que fala que a gente quer, né, o pai, a gente quer o pai, né, Deus, mas os filhos dele a gente não quer. Verdade. Né? Que no caso, a gente amar, a gente perdoar, a gente ter essa união, né? Então, a gente quer o pai, mas os filhos dele a gente às vezes deixa de lado, né? Mas é como eu falo para você, a mensagem do Senhor, ela é completa, né? Na mensagem dele você tem resposta para todas as áreas da sua vida. A gente não pode amar a Deus sem amar o nosso próximo, porque é o segundo mandamento. Não tem como. Então você não pode também ser perdoado se você não tem perdoado quem te ofende. Porque às vezes você pede perdão, mas também não consegue perdoar. Então, quando você ora, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Aí depois, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então, olha bem como você termina. Olha como você inicia o início do diálogo e o final do diálogo. É sempre adorando e elogiando. Então, uma oração com poder, uma oração de força, ela tem que haver determinados parâmetros para que ela seja alcançada. Não é uma oração que você fale em língua,
a oração de poder não é essa, que tem muitas pessoas acham que a oração de poder é você gritar, é você falar em língua. A Bíblia fala que falar em língua edifica a si próprio. Mas a oração de poder, ela vai dar o alcance da resposta, daquilo que você tem pedido a Deus. Essa é uma oração de força. Essa é uma oração. Então, eu quero continuar seguindo, que eu preparei. Amém. Assim, eram... Hein, pastora? O Senhor faz uma advertência muito forte à igreja de Laodiceia, por não serem nem frios, nem quente, nem mornos, mas sim quente. Antes que haverem aceito a fé, eram frios e receberam Jesus. E havendo se tornado crentes, zelosos, seguidores do Mestre, agora, porém, encontravam-se num perigoso estado intermediário. A normalidade espiritual. Não estavam mais desejosos e correspondentes à vida cristã, né? Porque ele fala para a gente não ser frio nem morno, a gente tem que ser quente na presença de Deus, ter fogo de Deus. Você não pode olhar para frio e nem ser mais ou menos. Não. A gente tem que ter o poder de Deus, a força de Deus sobre a nossa vida. A oração que você faz para Deus, ela tem que ser uma oração que tem uma ação imediata no céu. Então, você não pode entrar na presença de Deus, Senhor, tu sabes. Não é assim. Friamente, não sentir mais a presença de Deus. E ele estava exortando essa igreja por essa forma, que Jesus prometeu até a Deus que ia vomitar. Por quê? Por causa que era uma igreja dessa maneira, que não podia ser fora dos padrões que ele requer de uma igreja. Jesus deseja que fôssemos nem frios, nem quentes por demais. Por assim, poderia fazer uma coisa maior por nós na vida espiritual. O pior estado que se estabelece na vida de alguém que um dia teve um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo é a morbidez espiritual, por causa do grande desgosto, apesar de que Cristo, ele sempre nos deixa convicção que ele é conosco em todos os momentos. Então, nós não podemos ser frio, ser nem quente demais, nem morno demais. Nós temos que ser equilibrados. Equilibrar. Tem pessoa que, quando precisa ter uma ação, ela é indiferente. Não pode, tem que ser tudo equilibrado. Na hora que você precisa de ter uma ação imediata, agora eu estou fazendo 3 dias de oração e jejum. É o momento. E batalhas tão grandes, você seja mono equilibrado. E friamente, é aquela pessoa que já nem ora, que já não, sabe, já não tem mais o contato com Deus. Então, nós, como cristãos, não podemos ser extremistas. As nossas orações, ela tem que ter um equilíbrio. Tem pessoas que fazem jejum e oração, assim, vários dias, 24 horas. Assim, eu falei, irmão, qual é o seu propósito? Não, eu já tenho o hábito de fazer isso. Eu também não concordo. Eu não concordo. Eu acho que você tem que ter uma oração de diálogo com Deus todos os dias. Louvar a Deus, agradecer a Deus. Agora, propósitos de fogo, você faz para momentos de batalha. No momentos que você está em batalha, aí você tem que entrar num propósito maior de oração, de jejum, e a sua oração tem que ser uma oração mais específica naquela batalha, porque é uma batalha que você precisa realmente ali estar em vigilância. Então, por isso fala que na cova do leão, Daniel, ele orou. Porque ali era o leão e Daniel. Ou Daniel fazia uma oração de fogo ali, uma oração mais tensa, ou o leão tinha devorado Daniel. No ventre da baleia, Jonas orou. A Bíblia cita. Olha essas orações de fogo. Por quê? Jonas estava 3 dias no ventre da baleia. Se Jonas não tivesse aqueles dias orando, meu querido, hoje não teria mais a história do livro de Jonas. Jonas não tinha chegado em Nínive. A história de Jonas teria sido de uma pessoa rebelde que tinha morrido dentro de um peixe. Mas em vez de Jonas não termina assim. Que ele orou, a baleia vomitou Jonas e Jonas chegou até Nínive, no propósito de Deus. Então, são orações tensas, de fogo, para momentos de alerta vermelho. Amém?
E se você for falar do longo da palavra, existem orações que são normais e constantes. Por exemplo, quando Jesus pegava o pão e levantava, ele dava graça. É um modo de oração. É uma oração de agradecimento. Então, era oração que nós fazíamos todos os dias. Agradecer a Deus faz parte. E o crente que não tem essa intimidade com Deus, porque a oração, ela é o quê? Relacionamento. Relacionamento com Deus. Se você não tem um relacionamento, meu filho, como é que você vai pedir um dinheiro emprestado para uma pessoa se você não tem um relacionamento com ela? Só o banco. E se você não tiver um banco também, você não pede. E vai depender do relacionamento, né, ô pastora? Porque se você tiver um relacionamento com uma pessoa, por exemplo, nota 10, né? Se você pedir R$ 1.000, ela vai te dar. Se ela pedir R$ 10.000, ela vai te dar. Se o relacionamento foi aquele relacionamento de irmão, né? Fraternal, né? Que diz a Bíblia que existem amigos mais achegados que irmãos. Então, se você tiver esse relacionamento de intimidade, você pode pedir até 10.000. Se ele tiver, ele vai te dar. Né? E a mesma coisa se a gente tiver essa intimidade com o Pai, né? Através de Jesus Cristo. Se nós tivermos essa intimidade com o Pai, automaticamente, se for da vontade dele, porque a gente pede para ser a vontade dele, né? Mas depois, na hora que ele faz a vontade, a gente meio que se perde. Mas se for a vontade dele, automaticamente nós teremos a resposta com êxito, né? É isso. É por isso que a oração, eu falo que ela é um relacionamento. Depende de como você vai se relacionar com Deus. As pessoas têm um reconhecimento no meu ministério através de uma mulher de oração. É uma das coisas que eu escuto as pessoas falar, as ovelhas que me acompanham, amigos. Pastora Rose é uma mulher de oração. E Deus escuta a oração dessa mulher. Mas porque eu tenho relacionamento com Deus. Para Deus não tem história com Deus. Eu com Deus não tem segredinho nem segredão, porque eu sei que Ele sabe tudo. Então, se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou feliz, eu estou feliz. E eu não tenho oração de hipocrisia, porque Ele é Deus, então Ele me conhece. Eu sou obra das mãos dEle. Então, o meu relacionamento com Deus é claro, é limpo. Então, o que me faz com que quando chego na presença dEle, Ele me conhece. Então, Ele escuta as minhas orações. Eu clamei ao Senhor, Senhor, eu não posso ficar nesse país sem documento. E Deus agiu ao meu favor. E eu tenho batalhas de vidas que eu vou orando. E muitas vezes o Senhor responde. E outras vezes eu falo, por que, Senhor? O Senhor não ouviu essa oração? Senhor, não é o teu querer. Eu tenho orado e Deus fala assim, por esses não oreis. É o problema com a pessoa. É diferente de mim. Quando o Senhor fala para mim que não vai ouvir, não vai responder aquela oração, depende da pessoa o que eu estou clamando pelaquela vida. Então, eu posso orar uma oração de fervor e interceder. Tem esse ponto também. Mas você também precisa, você ter a sua intimidade com Deus, você saber como orar. A oração com fervor, ela quer dizer essa oração que você realmente tem intimidade com Deus. Você crê, o fervor é crer, você crê no impossível, num Deus do impossível, num Deus do sobrenatural, e através dessa oração, desse fervor que você tem, essa comunhão, essa intimidade que você tem, esse fervor a Deus, faz com que Deus ele se incline para você e ele responda exatamente aquilo que você tem falado. Seja um sim de Deus ou seja um não. Deus não vai deixar você sem resposta, eu creio. E fala assim também, nestes dias o Senhor tem movido os nossos corações a uma intensidade em sua presença, como há muito não experimentamos, né, na igreja do Senhor. Louvado seja Deus. O inimigo sempre trabalha para tentar esfriar a todo custo a temperatura do nosso relacionamento com Deus. Em Apocalipse 3, 16, 19, o Senhor Jesus faz uma advertência muito forte à igreja de Laodiceia, por não serem nem frios e nem quentes, antes de haverem aceitado a fé. Esse ponto, por que eu estou voltando nesse ponto? Porque o Espírito Santo me fala que tem pessoas que estão enquadradas nesse ponto. A advertência de Deus.
Deus, ele vomita quando uma oração, ela é uma oração de hipocrisia. O morno simboliza muitas vezes a hipocrisia. Aquela oração que você chega perante a Deus, não tem fervor, não tem nada, e você quer cumprir um protocolo. E oração não é um protocolo. Oração é intimidade com Deus. Oração é relacionamento com Deus, não é protocolo. É igual eu recebi um convite de uma pessoa que me chamou para fazer parte de um grupo de mulheres mães que oram. Ela é uma pessoa da Inglaterra. E ela disse para mim, pastor, eu quero que a senhora faça parte dessas mães que oram. Eu olhei a minha vida e falei, eu não posso fazer. Por quê? Eu já oro. Eu tenho meus propósitos já de oração pessoal. Eu vou ter que dar uma atenção para esse grupo. Eu não posso ser mais uma dentro do grupo. Se eu entrar para um grupo de oração, eu tenho que fazer diferença. Senão isso vira uma mídia. E não é essa a proposta. Eu tenho que interagir, eu tenho que ter um propósito. Qual é o propósito do grupo? É enviar mensagem, enviar orações, cobrir a vida das pessoas. Depende dos grupos que você participa, né? De informação, pessoas de Orlando. Mas quando a gente entra com alguma coisa, a gente tem que entrar com um propósito, acreditando, e principalmente se for um grupo de oração. Tem que haver fervor. Por isso, a oração com fervor. Se eu entrar com esse grupo e eu não acompanhar os pedidos que as irmãs estão fazendo, orar junto com elas. Como é que vai orar, né? Então, é melhor eu não fazer parte. Porque ou eu oro com fervor e busco no objetivo do grupo, ou eu não faço parte. Porque eu não posso ser uma pessoa só alienada ali, que faz parte de um nome no elenco. Pastora Rose faz parte do grupo. Qual a sua proposta? É me ter no grupo fazendo o teu slogan? Só mais uma? Ou você ou quer fazer eu seguro na oração? Como eu costumo falar. Eu seguro muitas vidas em oração. Não é mentira. Eu seguro porque eu seguro. Eu oro porque eu cubro essas vidas. Eu tenho compromisso. Eu entro na presença de Deus. Eu procuro incomodar a Deus por essas vidas. Então, eu seguro muitas vidas, muitos filhos, irmãos na fé. Tudo pais e mães na fé, de sangue, de oração. Então, eu disse para ela não. Eu vi que ela não gostou muito. Também muito preocupada, né? Porque nem Jesus agradou todo mundo. Aí eu percebi uma situação. Todo dia, ela colava as orações, os pedidos e mandava para mim na minha página, no meu privado. Pastor Rose, ora por essa pessoa. No primeiro dia, eu falei, amém, vou orar. Orei. No outro dia, ela colou os pedidos e me pediu de novo. No terceiro, eu parei ela. Falei, irmã, escuta, eu não aceitei entrar para o grupo, porque eu já tenho meus objetivos de oração. E o grupo é muito grande, eu não vou poder cobrir. Eu já tenho 2 grupos, da igreja, 3, do Cariocas e o do Haiti. Eu não vou poder pegar esses propósitos dessas mães. É uma causa nobre. Eu concordo, é um grupo excelente, porque mãe tem que orar para filhos. Eu oro. Mas não um grupo. Eu já tenho um grupo da minha igreja, não posso pegar esse grupo, agora não dá, nesse momento. Aí eu não entrei para o grupo, a irmã pega todos os pedidos e me entrega de manhã. Irmã, eu não vou pegar. Eu falei, sabe por quê? A oração tem que ser com fervor. E não adianta eu dizer que eu vou orar por esse pedido. Eu orei o primeiro dia, eu orei o segundo, o terceiro, não tinha tempo. E ela... Aí depois até mentir, né? A gente faz... Aí vai aquele famoso, não, vou orar. Mas nunca ora, né? Oração de Miguel. Costumo falar no Rio de Janeiro, oração de Miguel. Que vai orar por Miguel. Dando Miguel, não está orando por ninguém. Vai para casa, come, dorme. Orei, não orou a noite toda, não, dormiu, não orou nem de dia. E aí por aí vai, oração de Miguel. Eu não gosto. Por isso que eu tenho muito testemunho de pessoas que eu cobri e dão testemunhos que alcançaram. Pastora, ora por essa causa, eu vou orar. E eu orar, e depois a pessoa pedir, agradecer, dizer que Deus ouviu, respondeu, por eu ter esse compromisso de orar com fervor. E eu achei dessa parte da irmã até meio doentio, porque visto que eu já tinha falado não, ela continuou tipo assim, você fala não, mas eu vou te obrigar a orar. E a oração não pode ser obrigação. E sendo que a oração, na verdade, ela é um direito que todos nós temos. Né? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, né? Nos libertou dos pecados, nos transformou, nos deu nova vida, ele não deu somente para a senhora,
né? Ele não deu essa autoridade somente para a senhora, ou para mim, ou para, né, o irmão, para o fulano de tal, mas ele deu para todas as pessoas, né? Quem crê realmente e quiser ter essa intimidade, pastora, fala agora a verdade. Se essa pessoa hoje que está assistindo aqui na live, se ela quiser ter essa vida fervorosa, ter essa oração fervorosa, ela ela vai conseguir ter? Vai. Vai porque não é eu só que sou, nem o pastor fulano Bertano. Não, somos pessoas chamadas e ungidas para guiar o povo, mas intimidade, qualquer pessoa que quer ter intimidade com Deus. A Bíblia fala que ele diz assim, ó, de maneira alguma, nenhum daqueles que vem a mim eu lançarei fora. Se você entrar na presença de Deus de uma maneira extraordinária, de uma maneira extravagante, em adoração, fizer uma oração com fervor, com fé, acreditando, né? Crendo, Deus, ele não vai rejeitar. Ana orou, e, meu Deus do céu, Esther, tantas mulheres de Deus oraram e alcançaram a resposta do Senhor. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, e por aí vai indo, vai indo, vai indo. Oração de Ana, e vai indo, e várias orações tem aí. Ezequias orou. São pessoas que são comuns. Eles se tornaram, não, passaram a não ser comuns quando eles vieram a ser um alvo dentro da palavra. Pessoas públicas, né? Foi escrito o nome deles na Bíblia e eles viraram público. Mas no tempo deles, eles eram pessoas comuns, sabe, Marcos? Que começaram um ministério comum, normal, como eu. Eu tenho um ministério comum, normal. À medida que eu vim na net para orar, eu virei uma pessoa conhecida pública, que outras pessoas estão me vendo. Mas eu já oro normal, comum, como uma pessoa comum. E você pode orar. Amém. Você tem que preparar dessa maneira que eu te falei. Você começar na presença de Deus com adoração, exaltar os atributos, com fervor. Que é o fervor? É acreditando, é crendo, fervor a Deus. É você também ter uma vida, procurar ter uma vida de santidade. O que é isso, pastor? Procurar sair do pecado, procurar fugir da aparência do mal. Tudo isso são steps, né, que nós precisamos alcançar. Porque também você sempre vai ter o direito de orar, entendeu, Marcos? Até o pecador. E eu vou te dar um exemplo também. Exatamente. Não, todos têm direito. Eu não posso dizer... A prova disso é que isso incomodava muitos discípulos. Quando eles viam os fariseus falando, orando, eles incomodavam. Porque eles sabiam que eles não tinham uma vida com Cristo. Mas o próprio Jesus disse o quê? Quem não é contra mim é o quê? A favor de mim. Deixa eles falar em meu nome, deixa eles orar. Estão orando da maneira, mas eles sempre estão falando o nome de Deus. Então, qualquer pessoa tem direito. Eu falo de outro, o ladrão. Quando ele fala assim... Só um minuto. Quando ele diz assim, Senhor, quando estiveres no reino do Pai... Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Isso foi uma oração. Lembra-te de mim quando estiver... Porque foi uma oração de súplica. Ele suplicou que Jesus lembrasse dele, tivesse misericórdia dele. Mas por quê? Naquele momento, ele adquiriu a palavra fervor. Ele acreditou, ele teve fervor que Jesus era filho de Deus. Na cruz, determinou isso quando ele viu o exemplo de Jesus, testemunho finalzinho já. Ele não tinha nem feito milagre de ressurreição. E o ladrão talvez não teve chance de ver os milagres, porque ele era salteador, andava pelo mundo, era bandido. Depois nem conhecia, né? Talvez. Não alcançava. Mas ele, quando teve aquele minutinho, um fiozinho de vida dele, ele fez uma oração de misericórdia, né? De súplica. Amém. De súplica com fervor. É a determinação. Amém. A oração dele era de súplica, mas com fervor. E aí Jesus falou para ele, hoje ainda, tu estarás comigo. Ele deu convicção da casa do Pai. Hoje mesmo. Nós vamos aguardar, né? Mas o ladrão já está lá com ele. Porque ele disse que hoje, naquele mesmo dia, ele estaria. Entendeu a oração? Se ela tiver o fervor, ela muda. É diferente. Muda situações, né?
É diferente de você só orar. A oração, ela realmente, o tema foi um tema muito bem explorado, que o Marcos Paulo levantou sobre a oração com fervor, porque se a oração não tiver esse conteúdo, todos os conteúdos precisam, que foram ditos ao longo dessa live, né? Exaltar, se humilhar, pedir perdão, adorar, intimidade, relacionamento, para finalizar a cereja Do do bolo. sorvete da empada, que na empada é azeitona. Para finalizar, a azeitona da empada tem que haver o fervor na sua oração. Pode haver todos os conteúdos. Adorar, se humilhar, intimidade, relacionamento. Você pode fazer uma oração de várias qualificações, de súplica, de cura, de pedido, de agradecimento, mas todas as orações que você faz, ela tem que ter essa palavra, fervor. Porque se ela não Glória a tiver Deus, o aleluia. fervor, ela é aniquilada. Sem o fervor, você não vai agradar a Deus. A tua oração não vai agradar. Então, por isso, a oração é uma coisa, ela é desvinculada. Você poderia qualificar a oração já é, oração, é fervor. Não. Oração com fervor, você está desvinculando. Você está dizendo que precisa de duas coisas. Orar e fervor. Orar e ação. Oração com fervor é desvinculado. É você orar acreditando com todo o fervor do teu coração. Amém? Porque a gente vai precisar, né? A minha mãe até comentou ali que nós estamos numa batalha espiritual. Então a gente vai precisar da fé, né? A gente vai precisar desse fervor, porque é o nosso escudo, né? Contra os dardos inflamáveis, né? Do maligno. É o que eu volto ao do início, que as pessoas oravam. O que mudou depois de tudo que está acontecendo no mundo? Foi uma coisa que Deus fez, que abalou a estrutura da terra, do mundo inteiro. Mudou que muitas pessoas que oravam, já sem fervor, passaram a orar com fé. A oração com fervor, a oração com a fé. Passaram realmente a orar pedindo, acreditando que Deus pode fazer alguma coisa por nós. Porque nós chegamos a um ponto que a resposta da nossa vida, do mundo inteiro, não está na mão dos homens. Está na mão de Deus. Nossa oração, se ela não for uma oração com fervor, o mundo... O que ele disse? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se o mundo não orar, e não orar com fervor, meu filho, o mundo... Nada adianta. Não, está morrendo, vai acabar. O povo está morrendo. A nossa vida, a nossa casa não vai ser poupada, a nossa vida. Então, tem que haver a oração com fervor. Muitos oravam, mas já estavam como aquela igreja de Laodiceia. Já estavam mornos. Uma igreja que não acontecia nada demais. Muitos que eu conhecia no Brasil era quente demais, não tinha equilíbrio, na hora errada. E a oração, ela tem que ser equilibrada. Ela tem que ser Pastora, mediante a fé. Amém. Pastora, a gente tem 5 minutinhos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Tem algumas pessoas que talvez não tenham um relacionamento ainda diário, né, que está assistindo a gente, e não tem aquele devocional, né, diário. O que a senhora aconselharia para essas pessoas para dar o primeiro passo, assim, para começar? Olha, o que eu aconselho para você é todos os dias você tem que tirar um período de oração. O devocional é devoção. É você ter um compromisso, né? Devoção é isso. Você ter um compromisso. E se você é uma pessoa inconstante, também não é bom. Você, todos os dias, eu te aconselho você fazer esse exercício. Quando você levanta, o melhor horário, você já começa levantando a Deus, agradecendo. E quando você termina, ao final do seu dia, você termina se humilhando. Por quê? Porque você teve um dia inteirinho que você viveu uma vida secular. E você, para chamar Deus para o teu dia, todos os momentos, às vezes você está trabalhando e você não tem tempo de estar em espírito de oração. Mas quando você encerrar o seu dia, encerre se humilhando, agradecendo e entregando
tudo que você passou na mão do Senhor. Faça disso um exercício diário, um devocional. Que quando você terminar, no final de menos de um mês, em uma semana, duas, você vai ver que você se tornou uma pessoa mais fervorosa e de mais oração. Amém. Eu achei interessante que a gente estava conversando, eu e meu pai, sobre o devocional diário, e a gente estava falando que é como se fosse uma pessoa que vai para a academia, né? No primeiro dia, tudo é uma beleza, tudo é festa. No segundo dia é festa, no terceiro dia é festa. No quarto dia já está destruído, aí já começa a não ir, começa a não fazer. A mesma coisa é o nosso devocional, né? A gente começa naquela euforia e depois chega no terceiro dia, ah, meu Deus, hoje eu vou dormir mais um pouquinho, né? Hoje eu vou fazer isso, hoje eu estou com muita coisa para fazer. E realmente não é o que Deus quer, né? Deus quer a nossa confiança ali diária, né? Aquela conversa diária. É o que ele fala sobre essa igreja de Laodiceia. Você começa de um modo e termina de outro. E a Bíblia fala que o fim tem que ser melhor que o começo. Então, você não pode começar com aquela fogo puro e terminar frio, terminar amor. Não. Você tem que ser constante. Por isso que você deve orar todos os dias. Se você Amém. conseguir orar no meio do dia, ore. Daniel fala que ele orava 3 vezes ao dia. São 3 pontos ótimos para você orar. Eu gosto muito de orar quando eu saio para trabalhar. Quando dá o horário de almoço, eu paro para almoçar no trabalho. Glória a Deus. Oração. E quando eu chego na minha casa, que eu já estou tranquila, eu vou fazer outra oração. Então, Daniel ensinou isso para nós. Ele orava 3 vezes ao dia. E se você puder fazer pelo menos esse... Mas tem pessoa que está no SOS. Se orar pelo menos uma vez já é bênção. Porque não oram mais. Comece já orando pelo menos uma vez, que já vai ser bênção na sua vida. Amém. Com o passar das semanas, você fala, eu já orei uma vez. Pare e pensa hoje. Você é uma pessoa... Eu te faço uma pergunta, você que está nessa live. Você ora todos os dias? Às vezes não. Ah, eu oro. Às vezes não ora. Ah, pastor, eu esqueço. Inconstância, né? Como você vai ter um relacionamento com a pessoa que você não fala com ela? E relacionamento, você só conquista intimidade, parte de relacionamento. Relacionamento é se relacionar, ele está em convívio. Se você não estiver em convívio, se relacionando, você não vai ter intimidade. Eu só tenho intimidade com quem eu convivo, me relaciono. Eu me relaciono com o Marcos Paulo, com o Paulo, com a Jane. O Marcos Paulo é um menino novo. Olha quantos anos tem. Então virou o quê? Uma intimidade. Tô novo. Bebezinho. Você é novo ainda. Eu Paulo e Jane, nós já estamos... Então, então passou do relacionamento que nós fomos tendo ao longo dos anos, tem intimidade. E aí, hoje, para a gente chegar a esse ponto, a gente fazer um trabalho junto. Isso é intimidade. Então, se você começar a ter um relacionamento e começar a fazer um propósito uma vez por dia, durante uma semana eu vou orar. Aí, na outra semana, você fala, agora eu vou orar mais 2 vezes, vou falar com Deus. Você vai chegar a um ponto que você vai ser tão dependente de ter relacionamento com Deus, que você vai ter igual mulheres que eu conheço, que passa o dia inteiro falando com Deus. É tremendo. É muito bom. É uma dependência muito boa. Você, de toda hora, falar com Deus. Chega da agonia, quando você não tem tempo para parar para falar com Ele. Você fica falando em espírito, porque você já é dependente. E quem olhar não vai entender nada, porque não tem relacionamento. É verdade. Se você começar a fazer isso, começar a orar pelo menos uma vez, aí na outra semana você começa 2, depois 3, você vai ver que no final disso tudo, o exercício diário de oração vai fazer com que você tenha um relacionamento de conviver a todo momento com Deus, que já é um step muito maior. A todo instante com Deus, você realmente andar com Deus. Mas você precisa começar a dar o primeiro passo. Começar pelo menos uma vez por dia você orar. É verdade. Espero que eu tenha respondido. Não, foi bênção, graças a Deus foi bênção. Nós
temos 1 minuto, já deve estar para terminar já. Nós queremos agradecer todo o pessoal aí, já que entrou na nossa live, que está comentando, que está aí respondendo, né, algumas coisas, nos dando algumas complementos, né? Igual a nossa irmã Mônica Santos falou, oração deve ser muito mais do que um ato que pedir, agradecer. Oração deve ser uma conversa constância, né? A nossa irmã Sebastiana, minha sogra, falou o segredo é constante, né? Então foram pessoas que foram complementando e é bênção, irmãos. E um conselho que a nossa pastora deixou foi: pega um tópico e ora durante 1 semana sobre esse assunto, né? Pega algo, né? Uma área da sua vida que está precisando de mudança e começa a orar todo dia, durante 1 semana, né, pastora? Aí isso aí já seria orações direcionadas, né? Como a gente está falando sobre oração com fervor, eu estou respondendo a pergunta que você fez, eu estou dando um caminho para que a pessoa consiga ter uma começo, né? Relacionamento, se relacionar, é constante. Intimidade, você faz parte depois do relacionamento. Aí você alcança a oração acreditando, porque também você não adianta orar e não acreditar. Então, oração com fervor. Aí depois a oração já seria uma outra live, com propósito. Já é outra coisa. Quando você põe, vou falar bem rápido, põe um propósito. Naquele propósito você ora com fervor, colocando diante de Deus, mas sempre no final, pedindo a Deus que a minha vontade é essa, mas seja feita todavia a tua vontade. E a oração destinada com propósito. Naqueles momentos e pontos certos, você vai começar a orar sobre aquela causa, que é uma causa que requer mais atenção, mais oração, é uma causa que está séria, requer de você que você mostre mais a Deus a esse ponto. Então, aí você tem que orar uma oração focada, com um propósito, né? Eu vou orar por esse propósito, como o Marcos levantou a oração com propósito pelo Haiti. Serão 3 dias. Amém. É oração com propósito, porque o Haiti precisa ser alcançado. Então, ele viu a necessidade, eu e outras pessoas que estão no grupo achou dele achou assim, bem bacana, bem não inteligente, não seria a palavra certa, bem um menino espiritual, que ele conseguiu receber de Deus. Eu falei, Marco, vai para o grupo, vai dar peso no grupo. Eu senti assim, que ele traz movimento, ele é um menino de Deus mesmo. Então, eu gosto de mexer com pessoas que são de Deus espirituais, né? Para andar num nível espiritual. E ele entendeu isso com esse propósito, uma oração destinada, com propósito, pelo Haiti, que está sofrendo. Então, nós estamos orando os 3 dias e quando eu creio que no final de tudo isso vai ter resposta, porque a oração com fervor é aquela que a gente crê mesmo, né? E é isso. Mas oração com propósito. Você tem uma causa, faz um propósito com Deus de oração, como Daniel tinha, ore nesse propósito. Mas se você faz a oração com propósito diferente, se você faz com um propósito, não bote 10 dentro de um propósito. Tem pessoa que fala assim, pastor... Específico, né? Eu quero fazer um propósito pelo meu casamento. Aí, vou fazer. Olha bem, o propósito é propósito. Aí ela começa com o propósito pelo casamento, aí ela começa naquela oração com o propósito, você está focando naquele propósito, ela já começa, mas toma também na sua mão, Senhor, aquele irmão está lá no hospital, a fulana está se separando. Então, não é uma oração com propósito, é uma oração com fervor. Então, quando você decidir orar com fervor, é isso. Você todo dia tem um relacionamento, a pegar intimidade e fazer oração com fé, com fervor. Oração com propósito é quando você destina para um algo focado. Então, quando eu ministro para os meus obreiros, eu sempre ensino. Uma coisa, quando a gente vai na casa de uma pessoa orar para um enfermo, você tem que orar com propósito. Você está indo orar para um enfermo. Aí você chega na oração e começa, Jesus, eu oro, cura esse enfermo, levanta ele, sara, se assim for a tua vontade. Aí um obreiro que não está preparado, ele começa, Jesus, prospera a vida dele. Ó Deus, vai repreender essas contas para pagar. A gente está indo ali porque a causa da cura está além do altre. Está muito além, que a doença está muito pior do que a dívida. Então nós estamos fazendo um propósito sobre a cura. Então o grupo tem que ir focado naquela oração. Quando eu falar Jesus cura,
Outra pessoa vai falar, Jesus, sara. Outra, Jesus, levanta dessa cama, desse enfermo. Vai mudar as palavras de oração. Eu vou dizer a minha, você é a sua, mas o direcionamento será o mesmo. Agora, se isso é uma oração confusa, vamos orar pelo enfermo. Pastora, vai acabar em 5 segundos e vai desligar. Amém. Tá muito bom, mas Deus é bom. Amém. E a gente